Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Estamos começando aqui mais um webinário da Shure do Brasil. Toda sexta-feira, né, às 10 horas da manhã, webinários sendo apresentados pelos especialistas técnicos da Shure. Eu sempre gosto de chamar esse momento aqui de, não um webinário necessariamente, mas um momento onde a gente troca informação, onde a gente consegue fazer uma conversa, né? Uma via de mão dupla, porque eu gosto de aproveitar bastante a participação de todo mundo. Então, obrigado aí pela participação de vocês. E hoje o nosso webinário, o tema é sobre o áudio ideal para uma reunião perfeita. A gente sabe que o áudio ideal é um tanto subjetivo, né? O que é o áudio ideal, né? Assim, então, a gente poderia dizer que o áudio ideal é quando tudo funciona perfeitamente. E para que tudo funcione perfeitamente, a gente depende de vários fatores que não são apenas elementos técnicos necessariamente falando, tá? Então a gente vai abordar alguns temas que envolvem todas as disciplinas para que o áudio seja perfeito no final das contas, tá certo? Então vamos lá. Um pouquinho do que a gente vai falar hoje é sobre a evolução da comunicação, né? Como é que a gente se comunica, quais são os formatos que são utilizados hoje em dia e os que eram utilizados anteriormente, né? Quais são as formas, como a gente se comunica, quais são as posturas e como o usuário interfere ajudando ou atrapalhando o resultado final de uma comunicação, né? Quais são as maiores reclamações nas chamadas de videoconferência, né? Só para a gente ter uma noção de quão importante de fato é o áudio para que a gente então consiga chegar no áudio dos sonhos, né? Falar frase bonita essa, né? E para isso, a gente, tendo o áudio dos sonhos, a gente teria a sala de reunião perfeita e também, para que a gente tenha o áudio dos sonhos na sala de reunião perfeita, a gente precisa ter alguns cuidados com os microfones e a gente precisa entender como superar as dificuldades que não são poucas no ambiente corporativo e de colaboração, principalmente nesse ambiente de videoconferência. Quem de vocês aqui trabalha com integração ou no ambiente corporativo sabe do que eu estou falando. Eu poderia deixar aqui um desafio e uma pergunta que é: quantas vezes o cliente ligou para dizer, nossa, que som maravilhoso da minha sala? Eu acho que nunca, né? Porque se está tudo bem, ele nem liga. Mas se ele está com problemas, ele te liga e essas chamadas elas são uma constante, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho de onde viemos e para onde estamos indo, a gente precisa entender de onde, né, o caminho que a gente percorreu. Então, antigamente, a gente se comunicava dessa forma. Eram equipamentos de um para um, né, onde uma pessoa tinha no máximo um telefone no escritório e fazia uma chamada para uma outra pessoa. E hoje em dia a gente tem ambientes de colaboração super modernos, com inteligência artificial, enfim, múltiplas complexidades tecnológicas aí para fazer chamadas entre de diversas formas, né, de diversos formatos, né, entre várias pessoas, poucas pessoas, enfim, são auditórios que se comunicam com outros auditórios, existem milhões de plataformas e equipamentos que te possibilitam fazer qualquer tipo de comunicação, né, seja em grupo ou seja de um para um, né, vamos dizer assim. E o que é que ajudou a gente a evoluir tanto, né? Assim, porque se a gente pensar naquela primeira imagem de telefonia, não faz tanto tempo assim, né? Se a gente pensar que, bom, aquela imagem provavelmente é dos anos 70, 60, enfim, em 40 anos a gente está numa evolução tecnológica gritante e o que tem nos ajudado com tudo isso é a informática, é a tecnologia, são os dados que são transportados através da rede. Então essa imagem bonita desse túnel aí de zeros e uns aí é o que faz o transporte de idas e vindas de dados e de informações. E só para não ficar atrapalhando esse slide que é bonito. Opa! Então, assim, numa evolução, numa linha do tempo, se a gente for colocar, a gente tem que, lá em 1950, então a gente tinha essa telefonia analógica de um para um, né, onde uma pessoa só conseguia se comunicar usando a tecnologia de uma pessoa para outra pessoa. A partir de 1980, começaram os pequenos grupos a usar telefones em conferência, ainda com a telefonia analógica. Já nos anos 90, começaram as primeiras audioconferências em grupos médios, ainda usando telefonia analógica, o que era assim bastante deficiente. Já era uma evolução bastante grande você poder ter várias pessoas numa sala fazendo uma comunicação,
porém a qualidade ainda não era tão boa, né? A partir do ano 2000 começou a se popularizar bastante os sistemas de videoconferência e telepresença e já ir com telefonia digital, onde grandes grupos conseguiam fazer grandes chamadas, assim, né? Grandes chamadas, eu digo, com diversos pontos, com uma qualidade muito boa, tendo imagem junto, então já foi uma grande evolução, porque e a partir de 2016, mais ou menos eu coloquei nesse ano, começaram as videoconferências com rede sobre IP, com conferência com celular, tablet, tudo integrado, tudo junto, uma pessoa em casa num soft codec, com outro cara na empresa, na sala de presidente, com diversas pessoas usando hard codec. Então, a forma que a gente se comunicou, tem se comunicado, ela está mudando. E ela está mudando para um nível de qualidade muito alto. Então você vê que da linha de 1950 até os anos 2000, essa curva ela foi bem assim, ela melhorou, mas não foi tanto quanto dos anos 2000 para cá. Então, de 2000 para cá, a evolução tecnológica que a gente teve dentro do ambiente colaborativo, ele foi muito, muito grande, tá? Então, mostra que a gente está aprendendo muita coisa ainda, que a gente tem muito que melhorar, assim, no sentido de entender como se comportar, como as melhores práticas, como é que a gente faz para, né, o usuário para potencializar o uso desses ambientes, né? E pensando assim, a gente precisa começar a pensar por que a gente realiza as reuniões, né? Para que servem as reuniões? Tem muita gente que faz reunião por videoconferência ou por, ou por enfim, equipamentos de colaboração justamente para evitar custos de transporte. Então, assim, um executivo que precisa sair de São Paulo para ir viajar para Porto Alegre e para Bahia, ele não consegue fazer isso no mesmo dia, por exemplo. Agora, ele poderia simplesmente fazer uma chamada com Porto Alegre, Bahia, Nova York, Miami, Londres, tudo no mesmo dia, sem sair do seu escritório. Então isso gera uma economia de recursos muito grande. Agora, para que essa reunião seja tão efetiva quanto seria a reunião presencial, é importante que a imagem seja boa, que o áudio seja bom, que a experiência de colaboração, de comunicação seja tão positiva quanto uma presencial. Do contrário, ele continua viajando. Mas a gente realiza reuniões para quê, afinal? Então, é para explorar um assunto em particular ou solucionar um problema, né? Enfim, basicamente fazer algum tipo de comunicação, certo? Então, eu coloquei um vídeo que mostra duas formas. Uma forma legal de se portar, de se manter num ambiente colaborativo, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui meu tamanho. E vocês vão entender a diferença. Eu vou dar um play aqui e eu queria que vocês prestassem atenção no áudio. Então, quem puder colocar um fone para poder entender a diferença, é um vídeo em inglês, mas basicamente o que precisa prestar atenção não é necessariamente no que ela está falando, e sim na inteligibilidade, na qualidade que você consegue compreender as palavras que ela está falando, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Hello, my name is Kaya from Shore, and I'm talking to you from our boardroom in Germany. This is a typical boardroom setup, and I'm using a standard conference microphone that is placed in front of me. It is a high-quality microphone that can be compared to any other conferencing microphone in the €250 price range. While I stay seated in this position, facing the microphone, my voice is very clear and sounds great. You should be able to easily follow what I'm saying. But enough about microphones for now. Here's an interesting fact about Shure. Did you know? Shure microphones have been used by many historic figures like Martin Luther King, in addition to iconic performers including Groucho Marx and Elvis Presley. That's it for now. I'll be back later to tell you more about Shure. Então, eu pergunto a vocês assim, legal, né? Um microfonezinho parado na frente da pessoa, ela não se mexendo muito, a qualidade do áudio muito positiva, muito boa, é a qualidade que a gente gostaria de ter nos ambientes de colaboração. Agora, eu faço uma nova pergunta. É esse o comportamento que a gente vê, assim, as pessoas paradinhas, ou é mais parecido com isso que a gente está vendo nessa foto, né?
um microfone no meio da mesa, captando todo mundo, cada pessoa olhando para um lado, uma pessoa olhando para o teto, enfim, essa foto aqui ela representa muito mais a realidade do que a gente vive no dia a dia do que a pessoa, do que o vídeo que eu coloquei aqui um pouquinho antes, né? Até porque, assim, é um vídeo que está bem colocado de forma para você entender como seria o perfeito, né? Uma pessoa estática na frente da sala. Agora, nesse novo vídeo que eu vou colocar, essa minha colega da Shure, ela já começa a se colocar mais confortavelmente, com uma postura menos engessada na frente do microfone, ela já relaxa um pouco mais para trás, que é o que todo mundo faz, ela já começa a olhar para a tela e você vai ver a diferença da postura do usuário com o microfone colocado na mesma posição, qual é o efeito que isso gera no áudio em si, para quem está do outro lado da imagem, que no caso, vamos supor que fosse uma videoconferência, vocês estão aqui nesse streaming, é como se vocês estivessem no outro lado da chamada. Então presta atenção na diferença de qualidade, da inteligibilidade das palavras, quando ela já se coloca no modo mais tradicional e normal, né, do usuário. Hi, it's me, Kaya again. I have some more interesting facts about Shure for you. But now that we know each other better, I'm more relaxed and will talk to you like I would during a normal conference call with my friends and colleagues around the world. My memory is terrible, so I'm going to read the next fact off the screen in the back of the room if that is okay with you. Did you know that in the 1950s Shure released the first wireless microphone system called the Vagabond, which was powered by 2 hearing aid batteries? Agora vai entrar um colega dela e vai fazer aquele uso tradicional, Hello, né? Vai se Calvin. posicionar Thanks for longe do joining us. microfone Say e vai hello to querer our ser ouvido. friends. Hi. Do you have any interesting Shure facts for us? Yes, indeed. Did you know that Michael Jackson's vocals on Thriller, by the way, the best-selling album of all time, were recorded with a Shure microphone? Very interesting. That's all from our side. Goodbye. Então, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho a diferença de como a postura do usuário em relação ao equipamento faz toda a diferença. E, obviamente, assim, a gente não está querendo aqui falar que só vai funcionar se o usuário ficar engessado na frente do microfone, enfim. A gente tem que pensar nas tecnologias que vão ajudar o usuário a se comportar naturalmente, mas ainda conseguindo captar ele de forma eficiente, né? Então você viu que a pessoa, no momento que ela se posiciona confortavelmente, no momento que ela olha para a tela, então ela já se coloca de lado para o microfone, no momento que entra uma outra pessoa que não está ligada, que precisa estar próxima ao microfone, começa a falar sem que o microfone esteja próximo dela. Então, quantas vezes a gente viu no ambiente também de videoconferência aquele microfone rodando de mão em mão, sendo passado de uma pessoa para outra, porque, para aí, não tô te ouvindo, então para aí, toma aqui o microfone, né? Então, assim, não é o que a gente quer. Ops. Então, isso nos leva a pensar, a fazer uma brincadeira aqui, que quais são as 25 maiores falhas ou reclamações em videoconferência, e eu enumerei algumas aqui, e tem todos os tipos de reclamações que os usuários fazem. Obviamente, a gente está aqui preocupado com áudio, então de todas essas 25 maiores falhas que eu elenquei, que vocês podem ver aí, que tem tudo que é tipo de falha, pelo menos 50% delas são relativas ao áudio. Então, ou alguém que está digitando, fazendo barulho no teclado indevidamente, né? Ou alguém que está num lugar barulhento e não colocou seu microfone em mudo, aí alguém tem que pedir, tem que interromper a reunião, tem que pedir para ela colocar o microfone mudo, ou alguém está em casa, e aí tem o cachorro que late, aí tem um carro que passa na rua. Enfim, se as pessoas aprendessem as melhores práticas de uso de uma videoconferência, elas saberiam que enquanto não estão falando, elas precisariam mutar o seu microfone para não interferir com a discussão dos outros, que ela tem que se colocar num ambiente mais silencioso, né? Da mesma forma que você se prepara para entrar numa reunião, quando você está num ambiente de trabalho, da mesma forma que você vai, né, assim, você se preocupa o que você vai falar, como você vai falar. Quando você está remoto, você tem que ter o mesmo tipo de preocupação, porque você tem problemas semelhantes e diferentes também em função de você estar remoto.
E também nos leva a chegar à conclusão de que o áudio incompreensível, ou seja, a falta de compreensão do que você está falando do outro lado, é a principal reclamação dos usuários. E isso tem um alto custo, porque assim, se você é mal interpretado, e aí eu poderia até te dar um exemplo da própria Siri do iPhone. Então, assim, quantas vezes você já tentou falar com a Siri e ela não entende o que você está falando, ela entende alguma coisa errada. Então a gente pode falar assim, não funciona muito bem esse negócio, pelo menos no português, né? Então é a mesma coisa. Se você tem essa impressão de que você está sendo mal interpretado ou você de fato está interpretando de forma errônea, você fala que não funciona, a videoconferência não funciona, essa tecnologia não é boa. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui também, que é relativa a como a gente avalia o áudio, né? Então, assim, eu sempre gosto de mostrar esse slide porque ele é muito claro, muito evidente. Se você olha para essas duas imagens aqui, você tem a imagem A e a imagem B. Eu pergunto para você, qual é a melhor imagem? Eu não preciso nem esperar a sua resposta, eu já sei que você vai me dizer que é da esquerda. Por quê? A gente está vendo uma imagem com alta definição na esquerda e a gente está vendo uma imagem com uma péssima resolução na direita. Então está evidente o que é bom aqui entre essas duas imagens. E me leva a te fazer uma nova pergunta. O tamanho da imagem faz a diferença para um ambiente de videoconferência ou não? Então, tem alguma diferença entre essa imagem ou essa imagem? O que é melhor? O pequeno ou o grande? E você vai falar, não, uma imagem maior é muito melhor. Então vamos optar por uma grande televisão, por uma grande tela, um grande display, enfim. E esse mesmo tipo de comportamento deveria ser considerado quando a gente está falando de áudio. Então você não vai querer um áudio de baixa resolução, nem um áudio pequeno, você vai querer o áudio dos sonhos, vai. O que é o áudio dos sonhos, né? A gente tem que sempre lembrar que, embora tudo tá na rede hoje em dia, né? Tudo é digital, tudo virou zeros e uns naquele túnel que está ali da tecnologia, a gente ainda depende do desempenho do campo analógico, tanto da parte de captação, que são os microfones, quanto na parte de reprodução, que são os alto-falantes. Então não tem como fugir. Por mais digital e mais moderno que o negócio esteja, sempre vai ter um transdutor de cada lado, um para captar e um para reproduzir. Não tem como fugir. E a gente precisa se preocupar também, tanto quanto com a nossa largura de banda de dados, quanto com as nossas configurações de rede, também com a qualidade do equipamento que a gente está usando lá na ponta, que é quem vai ser o principal tradutor do que é captado, né, acusticamente para o campo digital. Então, assim, como seria a sala de reuniões perfeita, né? Essa pergunta é uma pergunta também. A sala de reuniões perfeita é a sala que tudo funciona, legal, mas às vezes tudo funciona e a acústica não é boa. E aí o que é melhor? Uma sala assim, que nem essa imagem da esquerda, que é tipo uma câmara anecoica, muito seca, ou que nem essa imagem da direita, que é uma igreja muito viva, muito reverberante. Então eu acho que a gente tem que sempre procurar ter um equilíbrio na acústica, né? Porque se a gente não tiver esse equilíbrio, né, um balanço entre muito vivo e muito seco, vai ser desagradável, porque os extremos não são agradáveis. Você não consegue ficar muito tempo com conforto num ambiente muito seco, com pouca reverberação, e também você não consegue ficar confortavelmente num ambiente muito reverberante durante muito tempo. A gente sabe, por exemplo, quando você vai na igreja e você está ouvindo lá o discurso do padre e, nossa, é difícil de compreender, todo mundo falando, aquela reverberação é um pouco cansativo. E quem já teve experiência de poder ir numa câmara anecoica sabe que você entra e o som, nossa, fica estranho, porque a gente não está acostumado com um ambiente desse. Um outro ponto que a gente tem que observar também é a quantidade de ruído que a gente tem na sala, né? Então, o ruído, ele impacta diretamente no resultado final, porque se eu tenho uma sala muito ruidosa, a qualidade da minha captação do áudio vai ser ruim. Eu vou ter que aumentar também o volume dos meus alto-falantes para eu poder ter uma relação sinal-ruído maior, e isso afeta toda a qualidade, inclusive do desgaste do usuário que passa muitas horas em reunião,
tendo que fazer esforço para falar e esforço para ser ouvido também. Então eu acho que a sala de reuniões perfeita essa imagem ela reflete um pouco do que é o resumo disso. Ela tem que ser um equilíbrio de, né, não muito ruído, não muito reverberante, não muito seca, para que exista uma harmonia entre todos esses elementos, tá? Obviamente, os problemas que a gente enfrenta, vocês poderiam me dizer que não existe sala perfeita, e eu vou concordar 100%. Então é por isso que existe a tecnologia também para ajudar a gente com esses problemas. No caso, por exemplo, salas com muito ruído, a gente poderia usar um processador como esse que eu coloquei aqui na tela, uma imagem do P300, que é um processador da Shure, onde você tem essas funções aqui do meio de noise reduction, são muito eficientes, porque quando você tem algum ruído, você coloca, você liga essa função e você tem níveis de atuação que você coloca e ele tem a capacidade de, por exemplo, fazer uma leitura do ambiente, entender aquele ruído de piso fixo, pode ser o ar-condicionado, pode ser um ruído de ambiente mesmo, e ele tira isso da chamada, ele consegue eliminar esse ruído da chamada. Então, os processamentos, os equipamentos de áudio, eles são muito eficientes para potencializar, né, o uso desses ambientes. E dentro desses DSPs, a gente tem outros elementos que a gente precisa observar. Então, não é simplesmente jogar um equipamento para dentro da sala que ele vai sair fazendo mágica. A gente precisa prestar muita atenção na estrutura de ganho, porque a estrutura de ganho, se ela estiver mal feita, você vai ter muito ruído na chamada. Não adianta nada você ter muito ganho na entrada e o volume muito baixo na saída, porque você vai estar chamando muito ruído de fundo. Ao mesmo tempo, não adianta você ter muito pouco ruído, ganho na entrada e aumentar muito o ganho na saída. Isso vai fazer com que você traga também ruído de sistema para dentro da chamada. Então, uma boa estrutura de ganho, uma boa estruturação desse ganho nos equipamentos de áudio vai ser muito importante, né? Um outro ponto super importante é o cancelamento de eco acústico. Talvez seja o elemento mais importante dentro de uma chamada de conferência, é o que vai fazer o cancelamento de eco. Então, como funciona? Para que serve? Hoje em dia, se a gente faz uma chamada ponto a ponto, vamos supor, um Skype, e eu estou falando, está saindo no seu alto-falante, teoricamente, e na verdade praticamente falando, o seu microfone está captando a minha voz e poderia mandar de volta para mim. Então, dentro desses softwares e também dentro dos DSPs, quando você tem salas maiores, o DSP ele faz a leitura do áudio que eu enviei e chegou no outro lado, e ele entende, esse áudio aqui foi o áudio que o DJ enviou, então esse áudio não deve voltar para o DJ. Então ele cancela, ele inverte a fase, faz um cancelamento de eco, e aí eu não recebo o meu eco. Do contrário, eu estaria falando, e aí eu ouviria eu falando. Então seria impossível fazer a comunicação. E o mais importante porque às vezes a gente está dentro de uma sala e a gente ouve eco. E se eu estou ouvindo eco, o problema não é na minha sala, o problema é na sala oposta, na sala remota, né, do outro lado, que o cancelamento de eco dele não está funcionando para mim. Porque o meu equipamento, na verdade, o meu microfone, o meu processador, o meu DSP, todo o meu cenário de áudio, ele está favorecendo quem está do outro lado da minha chamada. A única coisa que favorece a mim mesmo é a acústica e os alto-falantes. E a imagem, obviamente. Mas toda a parte de áudio, na verdade, eu trato a minha sala para eu proporcionar uma melhor experiência para quem vai me ouvir, não para eu mesmo ouvir. Então isso é muito importante porque às vezes o usuário fala, nossa, eu fiz uma obra aqui, implementei uma tecnologia, mas eu continuo ouvindo um áudio ruim. Legal, mas você está chamando quem? Quem está do outro lado está com um bom microfone? É óbvio que a gente não tem como resolver o problema de todo mundo que a gente vai fazer uma chamada, mas a gente pelo menos está preocupado em que a nossa informação seja transmitida de forma eficiente, compreensível e uma forma positiva, certo? Então eu já falei um pouquinho sobre a redução de ruído também, que é uma característica importante, né? uma função importante dos DSPs para eliminar os ruídos das salas, que toda sala tem ruído, pode ser do projetor, pode ser do ar-condicionado, pode ser o ruído da rua, pode ser o ruído do equipamento que está dentro da credença,
pode ser ruído de piso mesmo, que a gente fala, o próprio ruído da sala. Então, a gente nunca vai estar implementando tecnologia dentro de um estúdio, onde a acústica é perfeita. Isso é o sonho, mas não acontece. Então, a gente usa essas tecnologias para facilitar a nossa vida. Obviamente, também a gente tem que pensar na equalização. A gente vai usar os equalizadores a nosso favor também, tratando esse áudio. Então, diversos microfones da Shure, por exemplo, já tem inclusive equalizadores embutidos dentro do próprio microfone, onde você consegue, dentro da interface gráfica de usuário dele, já tratar o áudio de forma que você entregue ele o mais pronto possível, né? Então, as principais dicas a respeito de microfone seriam, assim como a gente viu naquela imagem, na câmera, né, a gente se preocupar um pouco com a qualidade do microfone, se é um microfone de procedência, se ele é profissional, principalmente se ele é adequado para esse tipo de uso, né? Eu acho que, por exemplo, é que nem você pensar, um microfone bastão é o microfone adequado para uma sala de conferência, de videoconferência, onde eu estou falando, eu estou segurando, aí o outro colega vai falar, vou passar o microfone para ele, vou passar o microfone para o outro. Será que é esse microfone certo para essa demanda, para esse projeto? Talvez não, talvez tenha um microfone melhor, talvez tenha um microfone gooseneck, talvez tenha um microfone de teto, onde não precisa passar microfone para ninguém e a pessoa pode se posicionar mais para trás tranquilamente. Então, existem diversos formatos de microfone, tipos de microfone diferentes. E é importante que a gente escolha o microfone e o produto adequado para cada necessidade, tá? Também é importante que a gente garanta que cada pessoa tenha acesso ao microfone. Você viu naquele vídeo que eu passei anteriormente, quando entra um colega e fica lá no fundo da sala, longe do microfone, é difícil de entender, é difícil de compreender, porque o cara não está projetando a voz dele para o microfone está de costas para ele. Então, assim, a gente tem que lembrar que a tecnologia não faz mágica também. A gente faz o melhor que dá para fazer e a gente conta com o bom uso do usuário para facilitar a vida da tecnologia. Importante também posicionar o microfone de frente para a fonte do som, é isso que eu estou falando. Imagina que eu estou com o microfone agora aqui, né, na minha frente, então, cadê? Vamos ver se ele aparece aqui na câmera, aqui, ó. Eu estou com o microfonezinho aqui na minha frente, né? Se eu simplesmente virar o microfone de costas para mim, né? Ele está de frente para mim, eu estou falando, vocês devem estar me ouvindo bem. Se eu viro ele de costas para mim, eu tenho certeza que o áudio ficou pior agora. Então, assim, é importante eu me posicionar de forma adequada, de forma que eu consiga estar projetando a minha voz para o microfone, né? Para os dispositivos de captação da sala, né? É legal também a gente ter essa comunicação com quem está do outro lado da chamada para pedir para eles avisarem se eles não puderem ouvir quem está falando. Porque a pior coisa que pode acontecer é você falar tudo que você tinha para falar e alguém fala assim, oxa, eu não consegui entender nada, você pode repetir? E aí, às vezes, a mensagem já se perde, você já dá uma outra conotação e a informação já começa a ser perdida aí a comunicação começa a não ser positiva, né? É importante também a gente sempre manter o microfone desobstruído. É normal, hoje em dia, os usuários trazerem laptops para a sala de reunião, por exemplo. Então, se ele vier com um laptop, né, abrir a tela e a tela ficar entre o usuário e o microfone ficar atrás da tela, por exemplo, isso não é positivo também. Então, aí vem mais uma decisão de tipo de microfone que a gente vai usar. Se a gente usar um microfone de baixo perfil, né, um boundary que a gente chama, que é aqueles microfones pequenininhos em cima da mesa, e a gente ligar o laptop e na reunião a gente usa laptops, então talvez esse não seja um microfone adequado. Então é importante você fazer ter uma conversa com o usuário final para entender o perfil de uso da sala, para que ele possa te orientar, né, e você possa definir qual é a melhor solução de áudio baseada no uso do usuário. Porque não adianta nada a gente botar uma super tecnologia que pra gente é maravilhoso, mas que o usuário em si, o usuário final, o cara que está lá dentro da sala, usando a sala todo dia, não funciona para ele. Todo o nosso projeto que é maravilhoso, ele fica inviável, porque não está resolvendo o problema do cara. E a gente está implementando tecnologias que é justamente para resolver problemas, né? Então, quando a gente estiver falando, a gente tem que falar e projetar
diretamente para o microfone. Essa vai ser a melhor captação e a melhor experiência de áudio que a gente vai ter. Então, como que a gente supera algumas dificuldades, né? Porque uma das grandes dificuldades é a acústica, né? Então, se a sala é muito viva ou muito reflexiva, muito reverberante, né? Porque é uma tendência hoje, salas de vidro e tudo mais. Então é importante levar esse assunto lá para a arquitetura, se possível for, né? Nem sempre é possível. Muitas vezes a gente entra e a sala já está pronta, não tem como fazer uma obra, mas tem como fazer alguns ajustes que não são intervenções civis de fato falando. Você pode colocar painéis acústicos, você tem como colocar algum tipo de cortina. Na verdade, isso é mais uma orientação, talvez, que a gente fosse fazer para o usuário para melhorar a qualidade do áudio dentro de um ambiente. Porque você tem que fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção, né, alguma coisa para melhorar a acústica. Então você vai procurar mobílias que não sejam tão reflexivas, que não sejam tão duras, né? Existem formas de você fazer que você não precise quebrar uma sala e que você pode melhorar o seu ambiente, né? É importantíssimo também a gente aprender e compreender as aplicações da sala, para que ela vai servir, né? Como que ela vai funcionar. Ela, no final das contas, ela vai ter que ser um lugar agradável para a realização das reuniões, então o áudio não pode ser muito alto nem muito baixo, não pode ter muita luz, não pode ter pouca luz, não pode ter uma tela muito pequena ou uma tela muito grande. Tudo isso tem que estar em harmonia para que essa sala seja uma sala que proporcione uma experiência excepcional de comunicação, que é o que a gente gosta de falar. Tá? Então, a sala precisa funcionar, né, bem numa situação de conferência. E, obviamente, quando a gente está tratando de áudio, a gente precisa escolher os microfones adequados, seja em padrão de captação, né? Pode ser omnidirecional, que capta em todas as direções, cardioide, que pega uma direção única, mas um pouquinho mais aberta, ou hipercardioide, que é mais fechado para uma pessoa, ou o formato do microfone. Será que o ideal é um microfone de mão, um bastão? Será que o ideal é um lapela, porque o cara faz uma apresentação? Será que o ideal é um microfone de mesa? Mas aí será que ele leva laptop para abrir? Ou será que o ideal é um microfone no teto, onde não tem nada na mesa, o usuário pode trazer o laptop, pode fazer o que ele quiser na mesa, ele não está interferindo com o microfone. Que ele pode se posicionar onde ele quiser e ele não está interferindo com o microfone. Então a gente vê que é uma tendência bastante grande o usuário começar a optar por soluções de teto em função de que você tira um monte de problema de cima da mesa, tá? Então a conclusão que a gente chega é que a gente sempre vai trabalhar num ambiente imperfeito, né? Infelizmente a sala perfeita ela não existe, mas a gente está tentando ajudar o usuário a chegar cada vez mais perto dela, né? E a compreensão e o uso adequado da tecnologia podem e vão ajudar a alcançar o equilíbrio a seu favor. E eu sempre gosto de colocar uma frase do fundador da Shure, que era o S.M. Shure, que era né, o cara que criou tudo isso. Ele tinha uma frase que ele usava lá no início do século passado, que era: sabemos muito bem que a perfeição absoluta não pode ser atingida, mas nós nunca deixaremos de buscá-la. Então, assim, a gente está num ambiente imperfeito, onde a gente está procurando melhorar a qualidade de comunicação do usuário. Esse é o resumo da ópera, tá bom? Então, para frente. Eu vou abrir agora para algumas perguntas, para a gente trocar umas ideias e, enfim, temos mais alguns minutos ainda da apresentação. Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Obviamente também vocês podem mandar um e-mail para o meu e-mail, que é cunha_dd@shure.com, e tudo que vocês precisarem de ajuda ou de dúvidas, a gente também responde por e-mails, tá bom? Vou deixar mais alguns minutinhos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou quiser fazer algum tipo de comentário, a gente está aqui para conversar mais um pouquinho.
Bom, gente, então, inicialmente acho que ninguém tem nenhum comentário para fazer. Eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui. Lembrando que toda sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente tem os webinários aqui sendo apresentados pela Shure do Brasil. E, enfim, se dúvidas surgirem posteriores a essa apresentação, vocês sempre podem me mandar um e-mail para a gente conversar, né? Muitos de vocês que estão assistindo aqui a gente já está em contato. Então fica aqui meu abraço e meu obrigado pela participação de todos e até a próxima.